Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre a importância do oceanos e gostaria de falar, em primeiro lugar, o que são os oceanos. Os oceanos são um extenso corpo de água salgada situada na área mais baixa da superfície terrestre. Representa mais de 96% de toda a água presente na Terra. E também quero deixar aqui que existe pelo menos 5 tipos de oceanos e eu gostaria de falar: o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Antártico e o Oceano Glacial Ártico. Então, de modo dito isso, para nós ter noção de quantos os oceanos são primordial para o planeta e para os humanos, eles são responsáveis pela circulação da atmosfera, ele regula a temperatura do planeta e ainda abriga os plâncton, responsável por metade do nosso oxigênio. Então você vê a importância do nosso oceanos, que nós precisamos cuidar bem dele e preservar também muito bem. E também quero, como educador ambiental, quando a gente for à praia, nós temos que ter em mente de evitar levar copos, levar garrafa descartáveis, porque geralmente as pessoas vão deixar aquilo ali, outras, por não ter uma educação ambiental, não vai procurar colocar aquilo no seu devido lugar, que é os pontos de coletas, e esses garrafa descartável, copo descartável, vão para os nossos oceanos. E uma vez eles indo, eles vão se decompor, vão virar microplásticos, e isso vai trazer impacto para o nosso ecossistema marinho. Para você ter um exemplo, peixe vai confundir isso com alimento, né? E vai se alimentar. Pesquisa já tem recente que já tem plástico no corpo humano, nos peixes, devido a isso. E a outra coisa que é comum as pessoas fazerem é jogar óleo no ralo da pia. Esse óleo acaba nos oceanos e uma vez também nos mares. Então nós precisamos cuidar dos nossos oceanos. Para você ter ideia, os oceanos são bons em retirar CO2 do ar e mantê-lo na profundeza. Esse processo começa quando as algas microscópicas e flutuantes, chamada de fitoplâncton, que sugam o CO2 do ar durante o seu crescimento. Então você para observar a importância que é e que tem os nossos oceanos. Outra coisa, existe nos oceanos o genoma oceânico, que compreende recursos genéticos presentes em
toda a biodiversidade marinha. Ou seja, sem sombra de dúvida, a biodiversidade marinha é uma grande farmácia embaixo d'água. Então você vê a importância de nós cuidarmos e preservarmos os nossos oceanos. Outra situação, né, que nós vemos é as baleias. As baleias também têm uma importância, né, grande também para os nossos oceanos. Pra você ter uma ideia, as baleias são as grandes titãs de capturar carbono. E aqui eu quero deixar uma curiosidade sobre as baleias, caso você não saiba. O vômito da baleia são fixador de fragrância usadas nas perfumarias. Então, você vê a importância da baleia, né? Até mesmo farmácia usando aquele vômito, né? Que tem uma fragrância para usar em perfumes, né? Há um tailandês que achou esse vômito uma das praias, um pescador, que vale mais ou menos 7 milhões de reais, para você ter uma ideia. E para mim finalizar, que o intuito desse vídeo é educar as pessoas. Educar. Esse sempre foi o propósito do meu coração. Trabalhar como educador ambiental. Uma coisa que as pessoas vão na praia, eu já tive, evitar, né, como já falei, copo descartável, garrafa descartáveis, pratinho descartáveis. Eu particularmente já vi gente lavando churrasqueira, né, na praia, entendeu? E nós precisamos preservar isso, nós precisamos ter cuidado, né? Dia 5 agora foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, e nós precisamos, né, cuidar. Na outra oportunidade eu quero falar dentro da Constituição sobre o meio ambiente, o que significa meio ambiente, que para que nós possamos cuidar, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer para podermos preservar. E outra coisa, quando vocês forem à praia, não coletar conchinha da praia, porque é um crime ambiental, porque ela tem a sua importância lá na praia. Então, sempre o objetivo desse vídeo que eu faço, desse canal, é trabalhar educando, porque nós precisamos cuidar do nosso planeta. Nós precisamos cuidar dos nossos oceanos. Nós precisamos cuidar dos nossos rios, das matas ciliares, certo? Nós precisamos cuidar de tudo isso. E para isso, nós precisamos de conhecimento para que nós possamos educar. Então, toda a economia do mundo, ela está voltada para a água. Se numa empresa, numa indústria, não tiver água, aquela empresa para. Então você vê a importância. Nós gastamos água, ok? Gastamos muita água. E outra, existem pessoas que usam uma vassoura hidráulica, ou seja, aquela mangueira d'água, não é verdade? Sendo que ele pode reutilizar uma água de um tanque para fazer isso, ou varrer, mas ele prefere fazer isso. Então, nós precisamos cuidar da água do planeta. Então, eu quero deixar esse alerta para todos nós. Agora, você que gosta desse conteúdo,
Se inscreva nesse canal, né? Dá seu like, compartilha, ativa o sininho, né, para que você possa receber as notificações. Na verdade, nos ajuda, né, a cuidar desse planeta tão maravilhoso, tão lindo, né, tão perfeito quando Deus o criou, né, e Deus nos deixou aqui como responsável para que nós possamos cuidar do nosso planeta. Então, que Deus te abençoe nesse dia e fique com esse alerta. Vamos cuidar dos nossos oceanos. Você viu a importância que ele tem, né? Eu poderia falar aqui várias, né, importâncias que ele tem, né? Um deles são os corais, né? A importância que os corais têm, as algas marinhas, enfim. Mas não gosto de prolongar muito, né? Que o intuito é tentar, né, passar aquilo que eu passei a vida inteira estudando. Eu sou um estudioso do meio ambiente desde 1998, né? Especificamente em 2004, onde eu comecei a me aprofundar, e ainda não sei muita coisa, procuro sempre aprender e passar aquilo que eu sei. Então, muito obrigado e que Deus te abençoe.